o amor, só restou a solidão. Não ouvimos a palavra. Eu cheguei em Cascavel exatamente no dia 15 de setembro de 1949. E lá se vão 68 anos, quase 68 anos. Né? Eu tinha 11 anos, eu completei 12 anos aqui em Cascavel. Nós viemos com a família, meus pais vieram fazer um passeio em busca também de alguma atividade, porque nós viemos de Maringá, onde vivemos também uma época de pioneirismo lá em Maringá, e por isso, e depois vendemos o negócio, meu pai vendeu o negócio que tinha, era um hotel ali no Maringá Velho, e depois resolveu buscar outros rumos. E aqui, como aqui nós tínhamos familiares vários, meus pais tinham filhos, meus irmãos tinham também filhas, enfim, parentes, sobrinhos e tal, e nós resolvemos, viemos para cá. E como em seguida meu pai descobriu um trabalho que estava sendo iniciado aqui no oeste do Paraná. Algo de muito importante que poucos sabem. Aqui, a nossa encruzilhada, ela realmente tinha alguns destinos, principalmente no deslocamento das pessoas. Aqui era uma passagem para Foz do Iguaçu, era e é ainda uma passagem, mas tinha recém-iniciado um movimento na direção mais ao noroeste, ou seja, estavam começando a cidade de Toledo, e era um caminho para Guaíra, e esse caminho para Foz do Iguaçu era o antigo e tinha, claro, o nosso rumo que é de Guarapuava, passando por Catanduvas, que era o caminho antigo. Mas nós viemos de Maringá, e isso interessante é que nós viemos por Guarapuava, porque não havia esse caminho que todos hoje conhecem, que é a BR-369, que é por Campo Mourão, pode também ter essa por Assis Chateaubriand, que são outros caminhos daqui ao norte do Paraná. Não, a ligação do oeste do Paraná não existia com o norte do Paraná. Se alguém quisesse deslocar daqui para lá ou de lá para cá, tinha que vir. O melhor caminho seria por Guarapuava, Pitanga, Campo Mourão e assim por diante. Era um caminho mais longo, mas era o que havia. Mas o estado do Paraná, que veja bem, isso em 49, recém tinha readquirido aquela área toda aqui do antigo território federal do Iguaçu, que aconteceu em 1946 com a homologação daquela Constituição de 46. Então, o oeste do Paraná retornou ao domínio do estado do Paraná. E eles, para tomarem posse desta área aqui, resolveram criar um chamado DAO, Departamento Administrativo do Oeste. Perdurou por alguns anos e tal. E uma dessas atividades, o Estado resolveu abrir uma estrada de Cascavel ao Piquiri. É um caminho novo. E meu pai, como era um empreendedor, um construtor, enfim, ele gostava dessas empreitadas e ele sabia o que fazer. Ele empreitou a parte mais física dessa construção aqui da hoje BR-369, né? Mas não era bem esse traçado, era um pouco diferente. Só para vocês terem ideia, o caminho daqui, naquela época, até 1949, daqui ao Piquiri, eu vou me referir bastante ao Piquiri. Eu gosto de falar sobre esse empreendimento, sobre esse desenvolvimento. O Piquiri
era a ida para o Piquiri. Na verdade, nós íamos até Melissa, onde tinha uma serraria, tinha algumas milícias. Era hoje pela Vila Cancelli. O caminho era aquela, hoje é a Rua Presidente Bernardes. Veja só, isso foi totalmente abandonado na sequência, na abertura. E isso, mais um detalhe interessante das coisas antigas. O caminho nosso, feito primeiro por tropas e depois por carroças, exigiam a passagem por rios, principalmente por dentro d'água, que era comum, porque os animais precisavam beber, né, se abastecer. Isso, então, todas as estradas necessitavam de uma passagem por rios. Então, aqui logo abaixo aqui da Vila Cancelli tem um caminho adiante daquele hospital psiquiátrico, enfim, lá embaixo tem uma laje bonita que depois de moleque nós brincávamos bastante em pescarias e tal. Mas seguindo, era por ali, era um caminho para o Piquiri. Agora, com o advento dos automóveis, rios já eram obstáculos e não facilidades. Esses rios, então, precisavam ser desviados o máximo possível. Porque a construção de uma ponte demandava bastante recurso. Nós chamamos essas obras de arte, precisam ser desviados. E o caminho para o Piquiri foi iniciado por hoje, onde está a Avenida Piquiri. Ali começou naquele entroncamento que existe da Avenida Brasil e que passa em direção ao bairro Brás Madeira. Tem um viaduto. Este era o caminho que meu pai abriu. Ele abriu esse caminho, daqui ao Piquiri. Então, é uma história longa e eu, como menino, acompanhava ele. Ele tinha um automóvel, eu gostava de guiar. Logo aos 13 anos eu já estava manobrando aquela caminhoneta dele, que era para transportar pessoas, transportar material, enfim, abastecimento para eles e tal. E ele levou uns 2 anos para fazer a abertura desse caminho ao Piquiri. Fez no começo a exploração, porque não havia estrada. No sertão, eles abriram naquele sertão e abriram o caminho para, primeiro até a milícia, dali criaram alguns rumos diferentes e foram abrindo o sertão, Taquaral, enfim, tudo o que se pode imaginar de dificuldade num sertão que ainda é inexplorado. Né? E eu acho muito importante, de fato, é bom que eu continue nesse rumo, pelo seguinte, que a abertura lá no meio do sertão, lá próximo do Piquiri, onde mais ou menos está Nova Aurora, isso tudo não existia. Havia alguns moradores, estavam naqueles caminhos dos paraguaios, então havia alguma vida mais civilizada. E ali tinha uma pessoa, um morador, que tinha alguns pés de café. Isso, veja só, esse fator interessante. Ele pede café. Aí meu pai, nós vimos do norte do Paraná, conhecíamos, meu pai, né, conhecia um pouco da cultura do café. E percebeu por que ele tinha café aqui numa região que não é disso. Nunca se pensou nisso. Porque aqui o plantio básico era o milho, feijão, tal, colheitas, não cultura permanente, como é conhecido o café. Ele abriu essa estrada. Hoje, Cafelândia, nós chamava de Roda de Carro, que era o rio Roda de Carro, não, era o rio Caixão. Hoje é Cafelândia do Oeste, Cafelândia, coisa. Foi por aí que meu pai passou com a abertura da estrada, esse caminho. Então. E veja bem, lá descobriu-se que havia um plantador, uma pessoa que cultivava alguns pés de café. E eles, não, todo ano eu colho colho esse café e utilizo aqui. Aí ele, com aquela experiência que ele tinha, meu pai, ele percebeu que a vegetação ali naquela região do Piquiri era diferente. Veja bem. Então, lá tinha
a peroba, lá ele tinha jaracatiá, lá ele tinha o palmito, tinha, enfim, tantas vegetais que não eram próprios aqui do da nossa região. Já tínhamos aquele um bioma próprio lá do norte do Paraná. Puxa vida, é mesmo e tal. E veio, no retorno, contou para alguns aqui, e alguns daqui de Cascavel, alguns moradores, alguns comerciantes, enfim, resolveram fazer em caravana, fizeram uma caravana interessante. As terras na época não eram, o Estado ainda era o dono, mas eram terras devolutas, não estavam medidas. Essas terras não tinham, ainda não tinham lote, não tinha gleba, não tinha, as colônias não eram isso era uma coisa que o Estado ia fazer depois. Mas a propriedade existia pelo regime de posse. Isso que depois deu tanta encrenca no futuro, né? Mas naquela época era se fazer. Como a pessoa podia utilizar uma área para cultivo de alguma coisa? Com a tal de posse. Ele fazia. Então, era só fazer a posse. Então, você fazia a posse e fazia um requerimento junto a um órgão do Estado que tinha aqui. E recebia um protocolo. Você não era um clandestino, você não era um ladrão, você era um posseiro, uma pessoa que tinha. E isso era respeitado. Muito bem. Essa propriedade, esse tipo. E lá se foram os pioneiros aqui de Cascavel, isso em 1950, exatamente 50. E passando lá no Piquiri. Eu lembro que depois do Rio Iguaçuzinho, o primeiro escolheu, bom, aqui é meu. Muito bem, tudo bem. Então, ele marcou, colocou alguma coisa e dali para diante ele passou a fazer uma roça, um rancho e assim por dentro. E realmente depois, quando o Estado mediu, ele já tinha o requerimento, ele obteve por compra essa área. Mas é interessante que andando a passo, uns 500 metros, o outro diz, aqui é meu. E fez a posse. Aí o outro, dali a 500 metros, assim, fez a posse que dali 500 metros e fez assim. Bom, esse foi, veja só. E de fato eles abriram com única finalidade, plantio de café. O plantio de café tem uma condição diferente da nossa aqui. Você planta para colher daqui a 4 anos. Né? Porque enfim, não vou entrar em detalhes, porque isso demandaria muito tempo, mas a gente viveu essas coisas. E o que houve, então? O Estado criou uma entidade chamada Fundação Paranaense de Colonização e entregou a administração dessa fundação. Era uma fundação pública, uma fundação. As áreas do rio Melissa à direita, eles doaram essas terras, entregaram para administrar. E eles também fizeram. Aí passaram a medir. Dessas áreas da fundação, terras legais e tal, resultou Corbélia, Nova Aurora não, Corbélia, Anaí, Braganeita, isso na sequência disso tudo. Tá? Essas áreas, mas veja um detalhe muito importante, um novo caminho que foi aberto depois aqui hoje nós temos aqui no Trevo Cataratas, o desvio, né, para a direita, essa nova estrada que se abriu, que hoje é o nosso caminho para o Campo Mourão, para o norte do Paraná e tal. Essas terras, vejam bem, foram adquiridas inicialmente por grandes empresários de outras regiões. E um fator interessante econômico. Eles instalaram empresas em Cascavel. Eu sempre afirmo, viu, que Cascavel nunca dependeu da região outra, como a Toledo e tal. Nós tivemos um caminho econômico separado aqui. Muito bem. E aí, eu vou me alongar um pouquinho para que vocês tenham este registro. Muito bem. Uma empresa, e eu falo isso porque eu trabalhava num escritório de contabilidade na sequência, eu trabalhava, e essas empresas estavam sob nossos cuidados. Então eu posso falar com mais detalhes, com bastante detalhes, mas não é o momento. Essas empresas, uma delas instalou um posto de gasolina em Cascavel, de onde eles desfrutavam recursos
para a sustentação daquela lavoura. Até hoje existe o posto de gasolina, que é o posto Panorama. Hoje, até há pouco tempo, trocou de nome. Ali em frente ao Banco do Brasil. Aquele posto de gasolina foi montado por uma empresa. Veja só, outra empresa que se instalou aqui, eram pessoas de fora, de longe. Né? Esses, por exemplo, eram do Rio de Janeiro, de Barroso. Posso falar da família inteira, eram amigos. Aqui, ali hoje, até pouco tempo, chamava-se Comisa. A Comisa, hoje não é mais Comisa, trocou de tal. Mas antes de ser Comisa, era Piquiri, combustíveis e tal. Era um posto de gasolina ali também. E esses proprietários tinham uma grande propriedade naquela região do Piquiri, na região de Corbélia. Muito bem. Aí tinha a maior propriedade de todas, a fazenda Santa Terezinha, que era na Barra que começava na Barra do Rio Melissa, até com o Rio Piquiri, a toda a esquerda, hoje da BR-369, a área muito grande, era a fazenda Santa Terezinha, era um dentista de São Paulo, um dentista bem sucedido em São Paulo, e a gente teve bastante ligações com eles. Eles também tinham aqui uma máquina de arroz. Então, uma indústria que preparava, né, a colheita de arroz aqui e outros. Então, vejam bem, o que é essa? E mais outras empresas fizeram isso aqui em Cascavel. Então, economicamente vieram para cá. Eu trabalhei, então isso já faz parte do meu trabalho também, um trabalho técnico, eu primeiro como auxiliar de escritório e depois, na sequência, como contador dessas empresas. Veja só, é uma das fases que eu trabalhei, que eu gosto de contar, porque, de fato, foi muito importante para... Muito bem, mas dessas empresas, veja bem um fator econômico para Cascavel, viu, Silvia? Um fator econômico. Se criou um banco aqui em Cascavel. Estava falando com o Guido, né? O primeiro banco de Cascavel foi uma cooperativa agrícola. Uma cooperativa criada por esses, então chamava-se Banquiri. Era o mais famoso, né? Primeiro banco de Cascavel, em 1954, eles já estavam aqui, antes de 54, ou antes. Banco Agrícola Vale do Piquiri, Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada. Ela teve muitos anos aqui em Cascavel, era o único banco nosso. Ele serviu para acarrear recursos aqui para essas grandes propriedades, mas também... E esse entusiasmo por Cascavel, veja bem, o Vale do Piquiri, que era tão citado na época, independente dos outros, esse Vale do Piquiri nos trouxe recursos. O órgão aqui, federal, o IBC, Instituto Brasileiro do Café, também percebeu esse grande empreendimento que se havia, esse grande desenvolvimento econômico que se projetava e construiu aqui os armazéns do IBC aqui em Cascavel. Hoje, nós conhecemos pelo centro de eventos, mas a intenção e é grande, vocês podem ver que a instalação lá é enorme, aquilo lá foi feito para armazenar a produção de café que estava se projetando no Piquiri. Veja bem, então muita coisa se fez no Vale do Piquiri em razão da coisa. Mas por quê? Em razão do quê? De uma estrada que se construiu para lá. E que se descobriu uma área diferente, que era de terras de palmito, de vegetação própria para o cultivo de café. Isso tudo caiu, veja bem, caiu porque houve em 55 uma geada. Deu eu estou falando 1955, foi a primeira geada, porque a terra era boa, o clima não era ideal. Mas mesmo assim persistiram esses empreendedores, renovaram, porque queimou todo o café, e o café, a renovação geralmente leva 3 a 4 anos. E foram bem, foram de novo e tal, a luta deles, e enquanto isso, mais gente vinha chegando aqui e ocupando o Vale do Piquiri. Isso para Cascavel foi muito importante. Bom, em 75, claro, deu uma geada negra. E o cultivo de café se expandiu mais, não ficou só lá no Piquiri, no Vale do Piquiri.
Aqui na região de Matelândia tinha o cafezal, ali a agrocafeeira, tudo tem esse nome, porque também se pensou e se plantou bastante café. Hoje está lá, instalada lá com grandes instalações. Mudou-se o rumo econômico da nossa. Mas até então, a população foi aumentando na nossa região, graças a essa movimentação econômica. O que? Graças a uma estrada que se fez. E depois, claro, a história se alongou. Cascavel desenvolveu-se graças a esse afluxo de pessoas de várias regiões. Os do Sul vieram para cá com outras ideias. Tinha aqui, o grande fator econômico foi a madeira. Esgotou-se na região deles lá, mas eles viram aqui também uma cidade de informação, uma região de informação, e vieram para cá e conduziram a indústria da madeira. Nós tínhamos aqui uma enormidade de reservas florestais, principalmente o pinheiro, né? Que é algo impressionante. Eu conto isso tudo porque também eu fui depois trabalhar em indústria madeireira. Eu fui contador. Depois eu conto esse detalhe da minha família. Eu também fui contador muitos anos e tal. A madeira um dia terminou, né? A indústria da madeira na nossa região, só um detalhe maisinho. Porque a nossa Cascavel continua grande como nós nos orgulhamos disso. Por quê? Porque quando terminou a madeira, as reservas florestais, porque era indústria extrativa. Não era ela simplesmente derrubava o pinheiro e não replantava. O replantio também não podia se esperar algo de uma reprodução imediata, porque o pinheiro leva 100 anos, 50, 100 anos para chegar ao porte, um porte bom. Aí o que aconteceu? Veio uma nova economia, a chamada a agricultura mecanizada. A agricultura mecanizada, vejam bem. O que é a agricultura mecanizada? É com a utilização de máquinas como você tem hoje, essas grandes feiras que todo mundo já entende bem disso aí. Mas como é que foi? Como é que se desenvolveu a agricultura mecanizada? Apresentou-se um produto que nós não comíamos. Porque a gente se alimentava do arroz, do feijão, do trigo, enfim, outras coisas em maior escala. A soja não é de alimentação humana imediata, né, ou direta, mas economicamente ela sempre é algo de importante no mundo. Mas precisava plantar em larga escala. E os terrenos aqui se apresentavam em condições para isso. E o que aconteceu? Esses industriais, empresários, tinham prática de conjunto de mecânico, porque na serraria eles tinham tratores, eles tinham caminhões, eles tinham mecânica, e os profissionais estavam ali, foram só trocar de veículo e passaram a produzir, e não pequenas lavouras, como aconteceu no Sudoeste. Aqui nós já fizemos em larga escala, porque os nossos profissionais já estavam preparados tecnicamente para isso. Entendeu por que é o desenvolvimento? E os outros, o que aconteceu? Os outros também seguiram o nosso caminho. E por que Cascavel cresceu mais que as outras cidades, né? E não havia uma organização assim, nós não tínhamos uma companhia colonizadora em Cascavel, nunca tivemos isso. Aqui tinha um município com seus recursos meio limitados e assim, talvez alguma administração, um conhecimento em administração um pouco precário. Muito bem. Acontece que este povo destas regiões que estavam sendo, essas cidades que estavam sendo colonizadas, desenvolvidas por empresas e vários colonizadores, tanto na região aqui de Toledo, Guaíra, Rondon e tal, enfim, Palotina e tal, como essas aqui de Céu Azul, Matelândia, Medianeiro e tal, isso todos, eles se abasteciam em Cascavel. Isso aqui sempre foi não um centro industrial, mas um centro comercial muito importante. Esse é um fator que às vezes nem é lembrado. Aqui falta indústria, sempre faltou, mas o nosso forte nunca foi indústria, nosso forte sempre foi comércio. Por quê? É um afluxo de todas essas regiões, veja, Foz do Iguaçu, Toledo, aqui o Vale do Piquiri e a região agora, depois aqui, a região de Guaranésia e por aí. Veja bem, por isso, bom,
eu gosto de mencionar esse lado econômico aqui. Por que Cascavel desenvolveu? Porque era um centro. E porque nós tivemos base numa economia que foi o desenvolvimento do Vale do Piquiri. Tivemos nessa fase muito... Isso na década de 50 e depois 60 e depois... O Banco Agrícola, não faliu. Ele simplesmente foi liquidado porque a economia que se pretendia dele, que era o café, não deu certo, né? Porque o café não é mais algo de importante para nós aqui. Pode existir, mas ao nosso ver, não é isso. Entenderam por que nós, Cascavel, né, é grande? Cascavel é grande porque teve uma região, teve vários fatores, mas começou com a base no Vale do Piquiri. E poucos até consideram isso porque vieram depois pelo movimento que existia em Cascavel. Nós somos de uma família de Guarapuava, mais propriamente do Candói, como os primeiros moradores de Cascavel. Aqui era um sertão. Veja, até 1890, 1888, aqui era um sertão mesmo. Aqui existia a exploração estrangeira aqui. Os argentinos eram os donos das obragens. Obragem era uma indústria, a forma de explorar aqui a erva mate nativa, mas era isolada da região do resto do Paraná. Porque um detalhezinho geográfico é interessante. O Brasil é diferente de outros países porque nós fomos colonizados em primeira mão todo o litoral, né? Isso todo mundo sabe. A nossa penetração foi mais aquela perna mais grossa, né, do filézão, vamos dizer, da picanha que você demonstra no nosso país, né, mais ou menos, é o Amazonas, porque tinha a penetração pelo rio Amazonas, né? Mas aqui no oeste do Paraná é diferente de outros países. Eu sempre cito um exemplo. Cascavel, o Brasil, não tinha rios de penetração. Nossos rios, eles se deslocavam do litoral para o oeste. E todos, claro, se concentravam no vale aqui na bacia do Rio Paraná. Na bacia do Paraná. Então, todos eram afluentes. E lá em cima mesmo, Paranapanema, adiante, mesmo no interior de São Paulo, o Tietê e tal. Aqui nós temos aqui o Rio Ivaí, o Rio Piquiri, o Rio Iguaçu. Todos esses rios, né, como nascem quase lá no litoral, conforme a sua bacia. E depois eles se deslocam para o Rio Paraná. Eles já foram adiante, só para efeito de comparação. Mas nós tivemos aqui o único rio bem brasileiro, vários rios são bem brasileiros, mas o rio grande brasileiro é o Rio São Francisco. Mas ele sempre teve impedido de navegação pelas cachoeiras de Paulo Afonso, lá na ligação com o oceano. Então não era navegável. A navegação fluvial que havia era interiorana, mas com pequenos barcos de pequeno porte. Não era. Então aqui demoramos a vir. Agora voltando aqui ao nosso oeste do Paraná. Aqui o oeste do Paraná, a primeira penetração e tal foi na década de 70, no século 1700 e tal, século 17, 18, e eles chegaram com uma certa dificuldade já nos planaltos. Nós temos 3 planaltos, né? Curitiba, depois Ponta Grossa e depois Guarapuava, né? São 3 planaltos. Mas aqui na região de Guarapuava eles descobriram os Campos Gerais. Isso foi fácil de penetrar, porque não havia vegetação pesada. O que havia eram campos que foi fácil para a pecuária. O desenvolvimento no século XVIII, XIX, então a pecuária aqui aconteceu bastante. Avançaram bastante aqui um pouco no sudoeste, na região dos Campos de Palmas. Também um desenvolvimento da parte pecuária, né? Mas e o sertão aqui? Nada. Porque não tinha como chegar. Nós não tínhamos naquele tempo recursos. Não havia trator, não havia caminhão, não havia motosserra, não havia nada. Não havia como abrir nada, era picadas. E nós tivemos uma guerra,
veja bem, e essa guerra nós tivemos que fazer o contorno, como todo mundo todo sabe. Mas o governo resolveu fazer, depois disso, 1870, por aí, houve um desenvolvimento de fazer o caminho para o oeste, as estradas estratégicas. Até hoje, eu como antigo, chamo essa nossa BR-277 de estratégica, porque era assim que a gente identificava. Naquele tempo até era BR-35, depois num plano rodoviário nacional, elas mudaram a estrutura. A nossa estrada era de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, e hoje a mesma rodovia é Paranaguá, Foz do Iguaçu. Houve um desvio aqui por Irati, ali no relógio houve um desdobramento, uma modificação do traçado, né? Mas praticamente usaram o mesmo traçado com algumas modificações. Muito bem. Mas, e o nosso povo de Guarapuava? Pecuária, criar gado, né? Criar gado, cavalos e tal, enfim. E meus pais, minha mãe, aliás, minha família, meus avós, vieram, né? Cresceram por ali, naquela região do Candói. Muito bem. Eles tinham a sua vida. Era uma forma que todos conhecem, quem conhece a interiorana e tal. Aí veio um gaúcho lá do sul, né? Passeando, um gaúcho bem apessoado, bem letrado, por sinal, uma coisa rara. Aonde ele chegava, ou era juiz de paz, ou era delegado, né? Eram as autoridades que eram dadas a umas pessoas dessas condições de cultura, né, de conhecimento. E ele encontrou uma filha de um fazendeiro, né, e que, né, logo não teve dúvida, se acertaram lá e ele casou com a minha mãe, né. Isso foi em 1908. Minha mãe tinha 15 anos. Né? Idalina Rodrigues Pompeu. E meu pai, Manuel de Gero Pompeu. Né? E veja, claro, casaram, ficaram ali no Candói. Mas meu pai aventureiro e tal, penetrando e tal, ele tinha uma série de atividades. Eu lembro de um detalhe interessante. Ele recebeu como dote, pelo casamento com a minha mãe, 60 novilhas. Né? E foi o começo da vida econômica deles. Né? Aí ele logo comprou um carro e tal, né? Ele tinha um caminhãozinho. Eu recebi em 1910 ele já tinha um caminhão. Né? Mas, muito bem, aí o que aconteceu? Aí, recentemente, os militares, aí já se deve isso tudo aos militares, em 1888, eles resolveram descobrir a Foz do Rio Iguaçu. A Foz do Rio Iguaçu. E fizeram, tem uma história narrada, já é bem conhecida, e eles abriram esse caminho, uma picada até a Foz do Rio Iguaçu, 1888. Mas nesse meio tempo, chegaram à Foz do Iguaçu, levaram 6 meses para chegar, depois voltaram. Aí eles tinham 2 missões, descobrir a Foz do Iguaçu e instalar uma colônia militar lá naquele local, não tinha ainda um nome certo. E quando eles chegaram à Foz do Rio Iguaçu, descobriram um local lá mais apropriado, enfim. E aí alguns deles retornaram a Guarapuava, que era a sede do empreendimento deles ali, e já levaram a notícia de que tinham descoberto onde era a Foz do Rio Iguaçu, onde é que existia, e vieram em condições e instalaram a colônia militar do Iguaçu, que denominou-se Iguaçu. Isso foi em 1889. Há um detalhe interessante na história, às vezes eu repito, é que eles eles saíram aqui no meio foi no começo de novembro de 89, saíram de Guarapuava e chegaram no dia 23, parece que é 23 de novembro de 89, em Foz do Iguaçu, no Iguaçu. Eles saíram no Império e chegaram na República.
É um detalhe interessante histórico, né? Porque eles ficaram sabendo isso muito tempo depois, porque a notícia não existia, a comunicação, né? Então, veja bem, porque vocês sabem perfeitamente que a República foi proclamada em 15 de novembro de 89, né? Mas eles chegaram em Foz do Iguaçu no dia 23 de novembro de 89. Já tinha, a proclamação tinha acontecido. Eles eram do Império e passaram a ser da República. Interessante. Esse caminho foi aberto e começaram a colonização. A colônia instalaram, fizeram medições, enfim. Eu falo, às vezes, horas e horas sobre essa história da colônia da Foz do Iguaçu. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Em 1905 e 1904, resolveu-se instalar uma linha telegráfica. Isso já foi... e começaram também os militares. Eles começaram... Foi o João Gualberto de Sá. João Gualberto Ferreira de Sá. Ele é venerado lá em Curitiba, tem uma avenida. Esse mesmo militar, que naquele tempo ele era alferes correspondeu de um aspirante, coisa assim, mas ele foi promovido. Quando retornou já era capitão. Mas de qualquer forma, ele dirigindo, veio com a família, todos os familiares deles e tal, e levaram uns 4 ou 5 anos dessa. Eles, pelo caminho, eles derrubavam as árvores, abriam a picada, derrubavam as árvores, faziam poste e instalavam a linha telegráfica. Veja bem, eu estou contando isso para você, para depois continuar a história da minha família. E eu quero chegar em Foz do Iguaçu. Nesse caminho, veja só, ele com a família, os outros militares com as famílias também, tinha uns trabalhadores, eles tiveram 2 filhas nesse caminho. Uma nasceu ali num acampamento deles do rio Xagu. E o nome dela era Xaguana. Eles batizaram ela de Xaguana. Portanto, eu tentei conhecer essa pessoa quando eu cheguei lá. Ela era professora em Curitiba. Ela já tinha falecido, não tive a felicidade de conhecê-la. Depois que eu me interessei pela história, estive na Lapa, ele casou na Lapa, porque ali tinha uma guarnição militar. Não tem uma guarnição militar na Lapa, e ele era esse que esteve por aqui, o João Gualberto, era um militar. Esse militar, só para um detalhezinho, ele foi o comandante de um batalhão que foi combater no Contestado, e onde ele foi assassinado lá. Ele foi morto lá. Esse é a mesma figura. Muito bem, aberto esse caminho, instalada a linha telegráfica, aí o nosso guarapuavano começou a entrar no sertão. E nisso minha família junto, né? Quer dizer, por isso que nós viemos parar aonde? Em Catanduvas. Por isso que eu tenho uma ligação boa com Catanduvas, porque Catanduvas, ali foi se instalada uma linha telegráfica, uma estação telegráfica, que ela é muito focalizada nas histórias da Revolução de 24. É lá, aquela estação. Aquilo ali foi instalado no início do século XIX, no século XX, perdão, e ali... E dali derivou um braço aqui para essa região, para ligar com Porto Mendes, passando por aqui, né? Aqui não tinha nada de Cascavel, nem nada, isso nem sei falar. Cascavel era ali, hoje anda o Cascavel Velho, né? E ali tá. E aí, daqui seguia, para essa região Toledo até Porto Mendes. Então, a bifurcação era Catanduva. E a minha família veio se instalar ali. Quer dizer, meus avós e tal, meus tios, minhas tias e tal, enfim, minha família veio se instalar. Depois, veja bem, uma irmã minha, Alvina Pompeu Reis, Pompeu, né, depois, ela casou com um enteado do meu tio. Enteado e tal, e ela, essa minha irmã, e ele trabalhava no Correio. Veja só onde é que está a coisa. E o fato deles, um dia, ele trabalhando lá, o agente aqui do Correio, que já estava aqui em Cascavel, morreu em 1938. E ele veio substituir temporariamente aqui. Esse temporariamente perdurou até a fim da vida dele, 40, 50 anos de trabalho aqui em Cascavel, no Correio. Então a gente também tem uma ligação. A linha telegráfica foi o primeiro traçado, primeiro a cavalo. Anos depois,
quando começaram os carroções a transitar por aqui, os carroções polacos, né? Que não eram carroças pequenos, eram carroças grandes, com 4 animais, 8 animais e tal. Esse foi era o mesmo caminho do telégrafo, veja só. E nós, é claro que era o caminho velho, a estrada velha, que até hoje é considerada lá em Foz do Iguaçu a estrada velha de Guarapuava e tal, né? É um caminho que sai ali pelo Boici e tal, muito bem. Aí, o que aconteceu? Ele se instala em Cascavel. E o fato de aqui ter um entroncamento, a derivação. Por quê? A propriedade que existia aqui em Cascavel, a exploração estrangeira, Domingos Barter, depois virou Lupião e depois Industrial Madeireira, daí dos Festugatos, a erva mate que se explorava aqui em Cascavel não ia para Foz do Iguaçu, ia para Santa Helena, aqui por Veracruz, esse caminho. Então, esse caminho até... E existia aqui na Lopeí outros exploradores que iam para o Paraná por outros caminhos, assim por diante. Um dia, e a linha telegráfica era de Catanduvas para Foz do Iguaçu, mas não por aqui, por baixo, hoje seria essa região aqui, para cá próximo do rio Iguaçu, na região para cá de Capitão, por aí. Muito bem, sai lá no Floriano, né? É uma região que tem mapas de todos 6 setores. Muito bem, as coisas foram mudando, porque lá tinha muito rio para passar e carroça não passava por lá. As carroças tiveram que fazer esse desvio por aqui. Alguém, um dia, isso no começo do século, ligou a estrada ali hoje é no Céu Azul, um pouquinho para cá, na Veracruz, ali é quem vai para Veracruz, até a estrada de Foz do Iguaçu, fez a famosa Picada do Benjamin, que depois foi um caminho muito bom. Quer dizer, esse o desenvolvimento aqui. Muito bem. Eu o que tenho com isso? Porque minha família estava já aqui em Cascavel. Aqui meus irmãos, minha irmã, enfim, e parentes ali de Catanduvas, e se estabeleceram aqui, e amigos, compadres, enfim, aqui. Havia uma ligação muito grande. E meu pai veio para cá justamente em 49 por essa razão, que tinha muitos conhecidos e parentes e tal. E eu vim junto. E ele era o que era o trabalho do mato, de fazer estrada? Era o serviço de engenharia, o que era abertura de estradas, medição de terras, principalmente medição de terras e tal. E eu queria ser engenheiro, veja bem. Era para mim ser engenheiro. E o meu pai arranjou um emprego, eu tinha 14 anos, na Comissão de Estrada de Rodagem, a CER1, Comissão de Estrada de Rodagem, nós chamávamos de comissão. Muito bem, aquela que construiu uma entidade militar do Exército, da engenharia do Exército, que construiu toda essa estrada federal, hoje é a BR-277, que é o nosso eixo ainda básico, né? E eu fui trabalhar lá, isso em 52, veja bem, em 52. Vocês não tinham nascido, né? Tá. Em 52, eu com 14 anos, ajudante do topógrafo. O que era? Fazer as cadernetas, fazer os mapas, pintar os mapas, enfim, detalhes de toda a natureza, mas na área de engenharia. Mas, por acaso, minha irmã, nos tempos lá do Cantagalo, lá da região de Cantagalo, que nós moramos também, estudava em Guarapuava. Guarapuava era o centro estudantil de toda a região. Então, meus sobrinhos estudaram lá tudo. Tinha um curso de datilografia. E a minha irmã fez o raio do curso de datilografia. E por essa razão, meu pai deu para ela uma máquina de escrever. Uma portátil, não me lembro, uma Royal, porque foi o começo da minha vida profissional. E o que aconteceu? Eu, como moleque, 10 anos, eu estava cutucando a máquina de datilografia da minha irmã. E ela não gostava daquilo, né? Porque era um objeto de estimação dela. E ela um dia, e eu não sabia, não, eu usava os dedos assim, sem muita precisão. Ela, então, já que você quer, eu vou te ensinar, mas tem que ser com todos os dedos. E ela me ensinou de tal forma, e com exigência de uma irmã mais velha, e eu aprendi a datilografar. E foi esse o meu começo na vida profissional de contador. Porque ser datilógrafo era muito importante naquela época.
Era uma coisa interessante, porque os outros não eram. Eu aprendi. E quando eu fui trabalhar nessa comissão, tinha uma máquina de escrever do lado ali, numa mesinha que eu trabalhava. Mas eu não tinha. O que aconteceu? Eu vim trabalhar. Um dia eu estava batendo na máquina, eu estava sozinho lá. Alguém viu eu bater, perguntaram: você sabe bater? Sei. Aí começaram a me dar serviço. Tinha uns funcionários que perceberam que podiam aliviar a sua carga, entregando para mim o serviço. E eu passei a ser um escrevente lá dentro. E ali me deu outras atividades, controlar o almoxarifado, controlar materiais, enfim, máquinas e tal. Enfim, essa história. O que aconteceu? Um escritório de contabilidade, o primeiro escritório de contabilidade do seu Dimas Pires Bastos, percebeu que tinha uma pessoa que sabia as coisas lá. E cooptou, mediante uma melhoria de salário, saí da comissão e fui trabalhar no escritório de contabilidade. Aí fui aprender contabilidade mercantil, fazer contabilidade mercantil. E aí o contador, que eu era o auxiliar, percebeu, montou um escritório, me tirou daquele escritório e fomos fazer outro escritório. É assim, por exemplo. Aí uma empresa madeireira descobriu que eu entendia de contabilidade e me tirou daqui e me levou para Foz do Iguaçu no ramo de exportação. E uma outra empresa me tirou de lá para trabalhar hoje é Ibema, numa industrial madeireira, uma madeireira grande também, porque eu sabia fazer folha de pagamento, sabia fazer contabilidade, fazia tudo. Eu lá era o contador daquela empresa. Do meu pai, de velhos tempos, disse: eu quero você como contador da prefeitura. E eu tive que aprender contabilidade pública. Mas tive que aprender na contabilidade aqui na prefeitura de Cascavel. E virei contador público também. E o fato de eu ser, veja só, eu aprendi contabilidade, fui contador, inclusive depois da prefeitura de Cascavel, muitos anos e tal. O fato de eu ter esse conhecimento, além da profissão de contador, eu virei, um dia fui cooptado também pelo diretor do Colégio Marista, que precisava de um professor de contabilidade pública. E lá fui eu não sabia ensinar, sabia fazer. Mas eu tive que aprender, fiz cursos e tal. Aí, claro, fiquei 8 anos como contador. Tinha minhas atividades, tinha outras coisas e tal para fazer. Mas aí surgiu a nossa festival hoje, aqui, onde estamos aqui, né? Surgiu, o primeiro curso foi letras, né, que eu fui fazer, né? Eu cursei letras aqui também, né? Não concluí, mas cursei aqui um bom tempo aqui, muito bem. Mas surgiu o primeiro curso profissionalizante, o primeiro bacharelado, né? Que tinha de ciências contábeis e de administração. Eu sou da primeira turma, de 76, né? Aí eu, claro, primeiro, tinham vários, aqui tem vários, muitos ex-alunos meus lá do Marista, do colégio, né? Mas depois aqui, claro, o nosso assunto era ter um curso superior. E assim que me formei exatamente em 80, eu fui imediatamente convidado para assumir. E fiquei os 40 anos que eu fiquei aqui dentro na somatória e tal. Então, fiquei professor aqui da universidade, claro, porque eu, um dia, por que eu virei? Porque um dia eu virei contador porque eu sabia bater a máquina, né? Veja a sequência das coisas, porque eu era para ser engenheiro. E o engenheiro que vocês... o contador que vocês veem agora era para ser... o contador que vocês veem agora era para ser engenheiro, né? Mas não deu, a vida não nos leva a isso. Mas eu estou satisfeito porque eu gosto da minha profissão, né? Bom, vocês sabem, o fato de eu ser contador, eu sempre estava nas organizações das entidades. Nós ajudamos, não eu, mas meus irmãos ajudamos, criamos o Tuiuti Esporte Clube, o clube mais antigo. Eu sou fundador do Automóvel Clube, sou fundador de outras entidades, de fundações e tal, aqui mesmo. Então, isso tudo criou porque há necessidade dessa parte burocrática, essa parte legal, dessa parte fiscal, e a gente tinha esse domínio. Eu sempre estava fazendo isso. Então, eu sempre estive em todas essas atividades. Muito bem. Por isso, a gente tem uma noção muito boa da parte econômica
da região, porque estávamos aí. Eu posso falar como vocês me provocaram, e eu sempre digo, não me provoquem, porque eu tenho muito o que falar. Muito bem. Quer dizer, às vezes me estendo, e eu tenho até certa dificuldade em passar isso a limpo, porque os temas vão se desdobrando. Né? Eu falei em colonização, falei em economia, falei em educação, falei, né, formação e tal. Quer dizer, exatamente, porque eu estava sempre nessas entidades e tal. Tuiuti, por exemplo, eu presidi Tuiuti, então tem muitas, mas hoje eu continuo nessas atividades. Então, hoje eu estou no CEMIC, hoje eu estou na Associação Comercial, eu estou lá no Cindy Lojas, assim, enfim, eu gosto dessas coisas, né? Eu me sinto bem porque eu acho que colaboro na organização dessas entidades. Então, nós aqui estamos, veja bem, a vocês que são jovens, nós estamos... este ano eu completo 80 anos, né? E veja, eu cheguei em Cascavel com 12, né? É um tempo muito, né, grande. Claro que nós temos muito orgulho de Cascavel, nós chegamos aqui, daqui não pretendemos sair, já temos nossa organização. E o que é? Participar. A participação do jovem nos fatos. Nem tudo dá certo, nem todos os momentos dá. Eu não me meti na política, sou ligado a partido político porque é uma necessidade que a gente tenha uma militância, mas eu não sou um cabeça. Né? Nós acreditamos nas pessoas e investimos nessas pessoas, mas eu pessoalmente não tenho o menor interesse e tal. Tenho recusado ultimamente muitos cargos públicos porque já acho que chegou o tempo de eu parar, muito bem, entre essas muitas coisas nos clubes, nós formamos um clube aqui de tiro, porque aqui nossa principal etapa da vida, aqui a nossa sobrevivência era a caça. Veja bem, todos nós caçamos aqui, todos nós aprendemos a lidar com armas. E eu tive a felicidade de, desde o princípio, ter armas na mão. Praticando tiro como esporte, praticando tiro como esporte, tiro ao alvo mesmo, e mesmo o esporte no começo como a caça, né? Que também é um esporte para nós. Muito bem. E o quê? Muitas peças dessa natureza foram caindo na minha mão. Coisas antigas que já obsoletas, né? E que não eram mais usadas, porque houve modernidade também na área de armas, né? E eu acabei acumulando um acervo razoável, né? Muito bom, ele é muito visitado e tal. E no subsolo de onde eu moro, uma área lá que eu dediquei a fazer um museu. Como eu era contador, eu tenho bastante máquinas, equipamentos dessa área. Como eu sou educador, tenho a parte principalmente eu gosto muito de história, como eu estou aqui, né? Eu tenho bastante mapas, bastante equipamentos de história e tal, a literatura, eu tenho muito disso, né? Então, e sobre as peças, né? Que a Silvia sempre insiste que eu tenho que falar das armas, né? Ela gosta também disso. Então, eu tenho lá um museu que está à disposição, então tenho perto de 200 armas lá, antigas, e coisas de 5.000 anos, né? Peças assim, da idade da pedra lascada, né? Eu visito muitos países do mundo e uma das primeiras coisas que eu visito é o museu. Eu tenho até dificuldade com meus companheiros de viagem, porque eu me delicio demais nessas áreas e os outros nem têm essa afeição por esse setor. E às vezes eu atraso a minha viagem, né, por causa da minha visita. O aprendizado é muito grande em outro setor. Então eu tenho bastante coisas, a forma de mostrar e tal. Eu tenho um prazer muito grande de mostrar. E eu quero que, então, se alguém quiser um pouco da cultura regional, um pouco da coisa da nossa forma de sobrevivência, nós temos lá para mostrar, viu? E olha, não me provoquem, porque eu tenho o que falar.